Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Conviva. Eu quero tirar isso daqui, eu não preciso disso. Só quero cumprimentar a todos, eu cheguei já em cima um pouquinho da hora, nem tive a oportunidade de cumprimentar, mas eu gostaria hoje de agradecer de uma forma especial, porque a Conviva vai fazer brevemente 1 ano. E vocês estão vendo aqui que tem mais coisas sendo feitas e mais gente envolvida. Então eu quero agradecer as pessoas desde ali da recepção, do som, da transmissão que a gente está fazendo no Instagram, pessoal do louvor, da música, ok? E da técnica, enfim. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem participando. Isso é muito importante para vocês e para nós também. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Qual a razão de vocês estarem aqui hoje, essa manhã? Ok? Eu gostaria de receber respostas. Já recebi uma aqui. Cristo, mais. Qual a razão de você estar aqui? Podem participar, tá bom? O distanciamento social é social, mas a gente pode conversar. Razão de vocês estarem aqui hoje? Agradecer a Deus. Mais. Adorar a Deus. Vocês têm mais alguma razão por estarem aqui? Ou vocês vieram aqui assim, meio sonâmbulos? Louvar o Senhor? Ver uns aos outros. Mas, só mais algumas razões, porque eu acho que isso aqui é importante a gente saber. Se aproximar de Deus. Isso é maravilhoso, né? Adorar. Aprender. Nós aprendemos muito uns com os outros, né? Mas, queridos, é bom a gente redescobrir ou continuar descobrindo o porquê da igreja, o porquê desse momento. É importante para nós. Mas sabem que talvez há pessoas que vêm aqui por algumas pessoas, o que é normal e é muito bom. Talvez a gente venha aqui para aprender, para adorar, mas nós viemos aqui só por causa de uma pessoa. Se essa pessoa não tivesse feito aquilo que ela fez, nós hoje não estávamos aqui. E essa pessoa é a pessoa de Cristo Jesus. E nela tudo aquilo que vocês falaram se converte. E hoje eu gostaria de continuar a série que nós começamos há 2 sábados atrás, tá bom? E eu vou lembrar a regra aqui para as crianças, porque nós não temos classe para as crianças, então as crianças, eu vou deixar elas à vontade entre nós somos uma família, só que pais, não fiquem brigando com as suas crianças e os adultos tenham paciência com as crianças, tá bom? Porque o lugar delas é aqui conosco, tá? Então, se não fizer extremamente muito barulho, eu penso que nós vamos nos acostumar e não vai incomodar a gente, tá bom? Então, agora que estamos todos juntos, eu gostaria de lembrar vocês aquilo que nós falamos um pouquinho a semana passada. Nós falamos sobre o quê? Alguém se lembra mais ou menos as lições que a gente viu há 2 semanas atrás? Nós falamos aqui sobre algumas parábolas, ok? E essas parábolas tinham 3 lições. Não estávamos tantos como hoje. A primeira era que nós deveríamos não julgar uns aos outros. Nós vimos na parábola do trigo e do joio. A segunda era, exatamente, nós vimos do semeador. E nós vimos que nós deveríamos dar frutos, ok? E a terceira é que nós deveríamos ser uma árvore que traz proteção uns para os outros. Por quê? Porque os pássaros, eles vão se aninhar nas árvores, porque é lá onde, por exemplo, alguns animais não vão pegar eles, tá bom? Então, o reino de Deus, que simboliza aqueles que seguem a Cristo e aqueles que vão viver com Ele eternamente, no reino de Deus, essas são as características do reino de Deus, tá bom? E hoje nós vamos ver mais algumas historinhas. Eu costumo dizer que se Jesus tivesse um Instagram hoje, as parábolas seriam as histórias dele, tá bom? Porque era assim que Jesus contava os seus ensinamentos. Ele tentava dizer de uma forma ilustrativa e contar as parábolas para eles. Lembrar mais uma coisinha para nós. Jesus contava em história as suas parábolas e tinha sido profetizado sobre Jesus que ele ia abrir a sua boca em parábolas e proclamar coisas ocultas desde a criação do mundo. Isso quer dizer que em Jesus nós encontramos coisas que nós não encontramos em mais nenhum lugar da Bíblia.
Eu já disse isso na primeira vez, mas no santuário, na criação, foram reveladas coisas que em Jesus não foram reveladas. Na criação não foram reveladas coisas que só foram reveladas em Jesus. No santuário foram reveladas coisas, bastantes coisas, mas só em Jesus que foi revelado tudo. Nos profetas foram reveladas coisas, mas só em Jesus que tudo foi revelado. E sabem uma coisa? Nós não entendemos tudo sobre a pessoa de Jesus. Eu não entendi tudo sobre a pessoa de Jesus. Então, queridos, nós devemos procurar entender quem é Cristo. Porque se você for à casa de uma pessoa tendo expectativa para encontrar essa pessoa e tendo expectativas em relação a essa pessoa, mas você acaba por descobrir que você não conhece essa pessoa, talvez você pode ficar um pouco frustrado, um pouco perdido. E é por isso que é importante nós conhecermos a Cristo. Então, queridos, vamos ver quais são os ensinamentos de Jesus em relação ao seu reino. Quem gostaria aqui de fazer parte do reino de Deus? Eu acho que todos nós gostaríamos. Hoje eu gostaria de dar aqui só 4 pontinhos para nós. 2 vão ser só um versículo bíblico e outros 2 vão ser 2 histórias, tá bom? Então vamos lá comigo, vamos primeiramente em Mateus 13, versículo 33. E eu gostaria de pedir a alguém que pudesse ler. Não sei se tem algum jovem aí com o telefone, com a Bíblia aberta, ou algum adulto que queira ler também. Mateus 13, 33. Alguém lê para a gente, por favor? Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Ok, muito obrigado, Cauê. Pessoal, quando a gente vai fazer o pão, e se você não colocar fermento, o que acontece com ele? Não cresce, tá bom? Só uma coisinha, na Bíblia, às vezes, o fermento foi muitas vezes relacionado com o pecado, tá bom? Mas é só uma imagem, nós temos que entender isso. E aqui Jesus pega a imagem do fermento para falar sobre o reino de Deus, ok? E aqui está dizendo que o reino de Deus, quando a gente coloca o reino de Deus na nossa vida, é como colocar o fermento na massa. O que isso quer dizer? Que ela cresce, ela ganha consistência e ela faz engordar. Tô brincando. Não é porque o pão faz engordar, né? Mas em grandes quantidades. Pessoal, só uma coisinha para nós entendermos. Jesus estava falando para que tipo de público? Jesus estava falando para lavradores, estava falando para pescadores. Por isso é que as imagens que Jesus coloca são imagens bastante desse gênero. E eram muito provavelmente pessoas analfabetas. E Jesus estava falando para elas coisas que talvez as pessoas do seu tempo não acreditavam tanto. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que estavam ouvindo Jesus eram lavradores e pescadores analfabetos. Podiam parecer pouco promissores, mas quem os considerava assim não contava com o poder transformador do Evangelho. Não importa as suas capacidades que você tenha ou que você não tenha. Não importa aquilo que você pensa que você não tem em relação aos outros. Se Jesus entra na sua vida, você pode fazer grandes coisas por Ele. Coisas maiores daquelas que você pode imaginar fazer. E sabem, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Esta semana, acho que foi na quinta-feira, eu fiz 32 anos. Estou velho. Mas não tão velho. Mas a minha esposa falou uma coisa para mim que me tocou muito. Ela falou assim, Deus tem coisas para você maiores do que aquelas que você pode imaginar. E eu acho que nós deveríamos aprender a olhar uns para os outros desse jeito. Sabe como? Olhando para a pessoa, vendo o potencial que essa pessoa tem. E às vezes, sabe o que acontece? Nós olhamos para a pessoa e a gente fala assim, não, ela não vai conseguir. Porque ela se veste assim, porque ela fala desse jeito, porque ela não estuda direito, porque não tem grandes notas, porque não sabe jogar bola, não sabe correr, não sabe fazer exercício físico. Mas se nós apostarmos no potencial que às vezes nós não conseguimos ver, mas que o potencial que as pessoas veem, que Jesus vê nessa pessoa,
nós vamos dar lugar a que essa pessoa possa ter fermento na vida dela e que ela possa crescer. Mas nós precisamos de acreditar. Qualquer pessoa, qualquer ministério, qualquer coisa que você vai fazer na vida, você não começa logo fazendo tudo direitinho. Isso não existe. Então, quando você vai começar um louvor na igreja, talvez vai estar mais desafinado, ou vai estar mais forte, ou mais baixo. Mas com o tempo, vocês viram aqui? Com o tempo as coisas vão melhorando muito mais. E nós vamos ter um Pedro trocando aqui o carrone, vamos ter o Rodriguinho tocando o piano, e o Israel que talvez é mais experiente guiando eles, e as meninas louvando, e daqui a 1, 2, 3 anos, eles já estão muito mais conhecedores. Eu fiz essa experiência durante a quarentena. Se vocês forem ver o primeiro vídeo que eu fiz na live, eu tenho até vergonha, eu quis tirar, mas eu deixei lá. A qualidade estava tão ruim, mas se vocês virem os outros vídeos que eu fui fazendo, eu fui aprendendo muita coisa. Talvez falta muito caminho, mas a realidade, queridos, é que nós temos que acreditar nas pessoas. Nós não podemos bloqueá-las. Porque quem olha para as pessoas acusando e não conseguindo ver o potencial delas, sabe o que acontece? Nós somos uns falhados e a gente pensa que todo mundo é falhado também. Mas nós temos que reconstruir essa imagem. E Jesus acreditava naquelas pessoas. A segunda coisa que Jesus vai dizer é o seguinte: imagina que você vai comprar uma terra. Você chega lá, vai lá no Brasil, ou lá na França, ou aqui na Suíça não dá porque é muito caro. Mas imagina que você comprou uma terra muito bonita. Você comprou a terra, Felipe, você descobriu, sabe o que tinha lá dentro? Petróleo. Aí, dinheiro. Está seguro o seu futuro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você descobrisse que dentro daquela sua terra tinha petróleo, você venderia essa terra pelo mesmo preço? Primeira pergunta é, você venderia essa terra? Não. Porque você sabe que tem muito valor ali. E queridos, Jesus está dizendo que o reino de Deus é como uma terra que você encontrou aquela pérola de grande preço, ou você encontrou alguma coisa de muito valiosa naquele terreno. Mas uma perguntinha para nós. Será que nós entendemos qual o valor do Evangelho? Porque eu posso dizer para você, se o Felipe... Eu vou dar outro exemplo. Não sei se vocês já viram aquele filme A Família Buscapé. Que são o pessoal do campo, uma família do campo, e eles descobrem petróleo na terra deles. E aí eles vendem e vão para os Estados Unidos. É muito engraçado, tem lá umas cenas muito engraçadas. É um filme bem antigo, tá, gente? Eu sou novo, mas minha cabeça às vezes é velha. Então, eles estão ali e vão com aquele carro velho, olhando para as pessoas, levam uma arma assim, e todo o povo olhando para ele, leva galinha dentro do carro, enfim... É toda uma história assim muito engraçada. Mas sabe o que acontece? Eles sabiam que o petróleo tinha valor. Mas depois, né? Mas no início eles não sabiam. Eles viam que era um negócio preto ali que sujava eles. Viram uma água preta ali. Se você não souber o valor do petróleo, você vende o seu terreno pelo preço mais barato ainda. Nós entendemos o valor do Evangelho? Aonde está o valor do Evangelho? O que o Evangelho acrescenta que vai fazer diferença na vida das pessoas? E, queridos, nós temos que nos colocar essa questão. O que o Evangelho acrescenta na sua vida? O que o Evangelho aqui dentro desse lugar pode acrescentar na vida de algumas pessoas que vêm nos visitar por aqui e que talvez gostariam de encontrar um grupo de amigos que também adoram a Deus e que também podem se identificar com eles? E essa pergunta nós temos que nos colocar. Mas eu vou tentar responder essa pergunta com mais 2 historinhas e nós terminamos, tá bom? Essa primeira história são esses ensinamentos diretamente da boca de Cristo. É a história de um endividado intolerante. Eu não sei se você tem dívidas, mas se alguém chegasse para você e falasse, perdoa a sua dívida. Esse deve ser um sentimento muito bom, né? Eu nunca senti isso, mas vá lá. Jesus, ele propõe uma história para nós que se encontra aqui em Mateus 18, 23 a 35. Nós não vamos ler toda a história, eu vou contar ela para vocês de uma forma resumida. E a história diz o seguinte. Mateus 18, depois se você quiser ler em casa mais profundamente, eu te convido, tá bom? Mas diz assim, o reino dos céus é semelhante, e aí ele continua. Aí ele começa. Há um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos.
Imagina que você trabalha para uma pessoa e você pede ali uns adiantamentos para o seu patrão. Porque você precisa de pagar algumas contas, comprar algumas coisas, tá bom? E o que acontece? Esse rei vai lá fazer contas com os seus servos. E tinha um desses servos que estava devendo muito para ele. Estava devendo 10.000 talentos. E queridos, eu tive vendo o que era 10.000 talentos naquele tempo. E sabem o que equivale? 200 toneladas de prata. E se isso não te fala nada, eu vou te falar em outra linguagem. Dá para pagar 10.000 trabalhadores durante 18 anos. 10.000 trabalhadores durante 18 anos. Basicamente, é muito, né, Isabel? Ou 2 jogadores de futebol, do Paris Saint-Germain. Mas, basicamente, esse senhor ia ter que trabalhar 2 vidas, quase. A vida toda, para poder pagar aquele rei. A vida toda. E o rei foi falar com ele no versículo 24, diz assim, no 25 diz, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a mulher, os filhos e tudo que o possuía, para que a dívida fosse paga. Basicamente, aquela pessoa, para poder pagar a dívida, ele tinha que entregar tudo para aquele rei. E queridos, sabem o que acontece? Ele se prostrou e rogou, Senhor, ser paciente comigo. Eu não tenho como pagar essa dívida. Mas o pedido dele foi, eu vou te pagar. Mas o rei sabia que ele não podia pagar. Ele falou, não, eu vou te pagar. E sabe o que acontece? O rei falou assim, mandou embora e perdoou a dívida dele. É o que essa história nos conta. Só que esse servo foi embora para casa todo contente. Os seus 20 milhões de francos, os seus 30, 50 milhões de francos foram perdoados. E ele foi para casa. Só que ele encontrou uma pessoa que estava devendo ele. E quanto é que essa pessoa estava devendo para ele? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E ele disse assim, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava, sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Indo, lançou-o na prisão até que ele pagasse a dívida. Olha só como é que às vezes nós seres humanos somos. E essa é a nossa história, hein? Quando seus companheiros viram o que tinha acontecido, eles foram falar para aquele rei, olha, você perdoou a dívida dele, mas ele não perdoou as dívidazinhas dos outros que tinham para com ele. E aquele rei mandou chamar ele. E ele falou assim, olha, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se do seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um dos seus irmãos. Queridos, um dia Deus, o nosso Rei, Jesus o nosso Rei, Ele vai vir fazer contas conosco. E a dívida que cada um de vocês e eu temos com o nosso Senhor, nós não podemos pagá-la. Todos nós. Queridos, os nossos pecados não podem ser pagos por esforços nossos. E às vezes nós temos essa tendência, como esse servo, de ir a Jesus e falar assim, Senhor Jesus, eu vou pagar essa dívida. Eu vou todos os sábados à igreja, eu vou me vestir direitinho, eu vou me levantar todos os dias a tal hora, eu vou fazer todos os sacrifícios para que o Senhor, que eu possa ser bem visto aos teus olhos. Mas não dá para a gente pagar a dívida desse jeito. E Jesus vem então quando a gente implora e suplica a Ele, Senhor, eu reconheço que sou pecador e eu necessito que você perdoe a minha dívida. E sabe o que Jesus faz? Ele perdoa a nossa dívida. Mas ao mesmo tempo, nós temos que perdoar os nossos irmãos. Só que às vezes, sabe o que acontece no nosso meio? Nós temos uma memória muito curta. Porque nós pedimos perdão ao Senhor por muitas vezes,
E às vezes nós cobramos as pessoas e não pensamos que as pessoas podem fazer o mesmo, sobretudo com os jovens. E eu vou defender os jovens aqui. Muitas vezes adultos fizeram uma vida toda atrapalhada quando era jovem. E vê os outros jovens e fala, não pode fazer isso. Às vezes me dá vontade de pegar o vídeo e voltar lá para trás para falar, olha, você também era assim ou pior. Porque normalmente quem cobra mais eram os piores. Queridos, nós somos todos feitos de carne e osso. E nós temos que saber perdoar uns aos outros. Acompanhar uns aos outros. Não estou falando que a gente tem que deixar fazer tudo, não é isso. Mas aqui, se nós não tivermos essa capacidade, e a palavra que é utilizada aqui é de se compadecer dos outros. O nosso coração só estará apto a perdoar quando estivermos conscientes que somos devedores. Se isso acontecer, encontraremos perdão e paz junto de Jesus. Há pessoas que são tão exigentes com elas mesmas, e eu estou falando isso porque eu sou assim, eu já fui pior. Graças a Deus, Deus tem mudando meu coração, estou no meu caminho. Mas às vezes há pessoas tão exigentes com elas mesmas, que elas, por consequência, vão ser super exigentes com os outros. Só que elas não estão contentes com elas e não estão contentes com os outros. Queridos, se nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos aceitar o perdão de Jesus. E olha só como é que funciona no reino de Deus. Eu perguntei a vocês se vocês queriam fazer parte do reino de Deus. E Jesus, ele nos contou aqui como vai ser quando ele voltar. Notem só, a última história. Essa história, eu já vou fazer esse desafio com vocês, dos trabalhadores da vinha. Mateus capítulo 20. Para terminar, muito rapidamente. Pessoal, havia um patrão que tinha uma agence d'intérim, tá bom? Uma empresa de trabalhos temporários. E tinham lá umas pessoas esperando para trabalhar. O que acontece? Ele chegou lá de madrugada, pegou alguns que estavam lá esperando para trabalhar, levou eles para a vinha deles, para trabalhar colhendo uva e fazendo o suco de uva, o vinho. Mais tarde, ele chegou lá às 9 horas, tinha mais gente esperando para trabalhar. Às 9 horas ele chegou lá e tinha mais gente. Ele pegou esses e levou eles para trabalhar. Só que ele veio ao meio-dia e ainda tinha lá gente esperando para trabalhar naquele dia. Ele levou para trabalhar. E a Bíblia nos diz que às 15 horas da tarde, ele ainda pegou algumas pessoas para ir trabalhar. E finalmente a Bíblia nos diz que às 17 horas, ele levou mais gente para trabalhar. E ali no fim da tarde o dia acabou. Talvez às 18 horas, 19, acabou o trabalho. E chegou a hora do pagamento, que é que todo mundo espera, né? Aquele que tinha chegado de madrugada, ele recebeu o salário que tinha sido combinado entre eles. Tá bom? O que chegou às 9 horas recebeu o mesmo salário. O que chegou às 12 horas, ele recebeu o mesmo salário. O que chegou às 15, ele recebeu ainda o mesmo. Mas o pior, o que chegou às 17 horas, que trabalhou talvez 1 ou 2 horas, recebeu o mesmo salário daquele que chegou de madrugada. Você não ficaria frustrado? Tipo, de ter trabalhado tantas horas e o outro ter trabalhado 1 horinha e receber o mesmo salário? Você não ficaria chateado? É injusto. E foi isso que aqueles empregados foram falar com o rei, disseram assim, isso é injusto. Queridos, isso aqui é a história da salvação, a história daqueles que entram no reino de Deus. E para nós pode parecer injusta, mas sabe o que Jesus falou? E às vezes essa é a nossa reação, tá bom? Essa parábola nos ensina o seguinte, que às vezes nós nascemos na igreja, às vezes nós nos convertemos quando nós... Aliás, às vezes nós somos a 3ª, 4ª geração de adventista, às vezes nós nascemos na igreja, às vezes nós entramos na igreja um pouco mais tarde, às vezes nós fazemos a nossa vida toda desarrumada e lá para os 30 a gente aceita Jesus, às vezes lá para os 40, ou às vezes como o ladrão na cruz fez toda uma vida e a um momento ele aceitou entrar na vinha. Só que é óbvio que quem está há mais tempo fica meio chateado com o salário que os outros vão receber. E isso é muito humano, isso é a história que Jesus está contando. Então, queridos, sabem o que acontece? Jesus fala para aquelas pessoas, olha, a salvação é atribuída por mim. Eu combinei com vocês o salário. Aquele rei diz,
Eu combinei com vocês o salário. Vocês não vão receber menos, isso seria injusto. Mas se eu quero dar mais para os outros, quem decide sou eu. E a Bíblia diz isso. O texto diz o seguinte, ó, não me é lícito fazer o que eu quero, o que eu quero do que é meu? Queridos, no céu nós vamos ter muitas surpresas. Muitas surpresas. A irmã Ellen White fala disso muitas vezes. Jesus só tem uma condição nessa parábola para nós entrarmos na vinha. Sabem qual é? É que quem vai para a vinha tem que trabalhar. É a única condição que está lá marcada. Esses que entram na vinha, entram trabalhando. E eles vão receber o seu salário. Não interessa se você vai entrar mais tarde, mais cedo. Nós temos que olhar para todos nós, sabendo que nós somos todos iguais. E queridos, eu não sei em que ponto você está na sua caminhada com Deus, mas Ele está te convidando. Vem agora trabalhar. Talvez você está naquela agência de interino, ali esperando um pouquinho o que você pode fazer para Jesus. Como é que você pode colocar os seus talentos em prática? Jesus, Ele vem todos os dias para te chamar. Vem trabalhar na minha vinha e eu vou te dar o salário. E a gente pode pensar, mas então aí eu vou fazer alguma coisa para a minha salvação. Mas você sabe qual é a diferença de ser um trabalhador na vinha e de fazer alguma coisa para ganhar a salvação? Vou explicar para vocês. Muito obrigado. Os que fazem parte do reino de Deus trabalham para a produção da vinha do Senhor. Aqueles que tentam trabalhar para ganhar a salvação, eles trabalham para a sua própria edificação. Então o apelo que eu gostaria de fazer hoje é: vem trabalhar para a vinha, para que a vinha do Senhor possa produzir mais frutos e que nós possamos abençoar-nos uns aos outros. Gostaria de propor um desafio para vocês. Esse desafio vai ser um momento de oração individual. Neste momento eu gostaria que você pudesse pensar. Nós falamos aqui sobre o tema do perdão. E eu gostaria de fazer um desafio em relação a esse tema. Ok? Porque uma das características das pessoas que entram no reino de Deus é que elas têm o perdão no coração. Elas perdoam. Elas perdoam aqueles talvez que estão recebendo o mesmo salário que você, mas elas não mereciam receber. Perdoar aquelas pessoas, como nós vimos aqui na parábola, que talvez estão devendo você. Escreva o nome de 3 pessoas no seu telefone ou num papel, ok? E eu gostaria que você pudesse escolher 3 pessoas que quando você pensa nelas, você tem um sentimento negativo. E eu peço a você que ore a Deus para que Ele mude os sentimentos do seu coração. 3 pessoas, pode escrever no seu telefone, num papel, na sua cabeça. Eu gostaria que nós pudéssemos passar um tempo agora orando. Senhor, se eu tenho um sentimento negativo contra essa pessoa, mude o meu coração. Que seja seu irmão, que seja uma pessoa afastada, que seja, não sei. Porque só assim, queridos, nós podemos entrar no reino de Deus. Então vamos orar neste momento.